Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Meus amigos, ouvintes, que agora se encontram ao alcance desse microfone, estou aqui simplesmente para trazer a mensagem do Evangelho, sem fermento, sem mistura, sem acrescentar com o Velho Testamento e Novo Testamento, nada disso. Jesus Cristo está voltando, pois todos nós já sabemos disso, os sinais são bem claros, e o que nós devemos fazer é ser sóbrios e vigilantes, como Jesus falou. Meus amigos que aqui se encontram, a grande maioria tem uma religião, a grande maioria vai dizer que crê em Deus, embora seja que isso não é o suficiente. Vai, parou de ir pra Trindade? Uai, nós estamos Parou pra Aqui com Deus. Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ouviram? Deus anuncia em todos os cantos a todos que ouvem, que se arrependam. Arrependimento é essa mensagem para esses dias atuais. A mensagem de Deus para a nossa geração é arrependa-se, é arrependimento. É necessário um conserto, é necessário uma conversão verdadeira, não para uma religião nova, mas a conversão dos seus maus caminhos para o caminho reto e justo a qual Jesus assim nos ensinou. Meus amados ouvintes que ouvem esta palavra agora, pois a minha intenção aqui não é promover aqui um grande número de pessoas para uma igreja. Em todos esses tempos eu nunca trouxe uma placa de igreja. São 2 anos ou mais anunciando o Evangelho de graça e sem anunciar uma igreja, porque o que vemos nos dias de hoje não é interesse em ganhar almas para o reino de Deus. Igrejas que vemos nos dias de hoje, quando estão a sair para as ruas, estão saindo para divulgar a sua igreja, estão usando Cristo, está usando a palavra de Deus para promover a sua própria igreja, para encher de membros. Não é isso que Jesus ordenou. Jesus, quando ele ordena que pregue o Evangelho, ele está dizendo: olha, ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda a criatura, e os que crerem e forem batizados serão salvos. Mas os que não crerem já estão condenados. Isso está escrito em Marcos 16, versículo 15. Então veja, Jesus quando manda aqueles que servem a ele, os discípulos, ir e anunciar o Evangelho, ele não está mandando anunciar uma placa de uma denominação, não é pregar uma religião, pois não é isso que Jesus trouxe para a terra. Jesus não revelou uma religião nessa terra. Jesus, quando desceu na terra, ele desceu na condição de homem, sendo 100% Deus, para proclamar
a salvação, para proclamar que o homem se arrependesse, para que o homem deixasse os seus adultérios, para que o homem deixasse os seus homicídios, as suas bebedices, as suas orgias. Jesus, quando veio, desceu encarnado na terra, foi para proclamar o arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, as coisas vão piorar, é chegado o reino dos céus. Eu não venho aqui profetizar, embora seja que a profecia da palavra está se cumprindo. Eu tenho algo para te dizer. Eu tenho algo da palavra de Deus para transmitir aos que me ouvem. E Apocalipse vai dizer que bem-aventurados são aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Quem guarda a palavra deste livro é bem-aventurado, é feliz, muito mais do que feliz. O significado de bem-aventurado é muito mais do que feliz. Felizes, muito mais do que felizes, que praticam a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque os que praticam a vontade de Deus, para eles está guardado um lugar no reino dos céus. Para os que fazem a vontade do Pai e não a vontade de si próprio, para esses está reservado um lugar na eternidade com Cristo. Meus irmãos, vocês vão hoje ouvir palavras de vida eterna. Vocês não vão ouvir palavras semelhantes ao que vocês estão ouvindo em igrejas grandes, em igrejas famosas. Não, vocês vão ouvir palavras que Jesus nada mais transmitiu para nós. Vamos começar pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do livro de Mateus. E Jesus, ele vai falar o seguinte, em Mateus capítulo, glória a Deus, em Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus vai trazer uma palavra para o nosso coração, uma palavra gloriosa, que diz assim: não ajunteis tesouros na terra. Vou repetir: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mas porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ouviram? Jesus falou: olha, não ajunta nada nessa terra, não fica atrás de ajuntar bens para si, não fica atrás de bom carro, de boa casa, acumula tesouro no reino dos céus. Tesouro no reino dos céus não é ouro, não é prata, não é dinheiro, não é riqueza física, não é riqueza terrena. Tesouro no reino dos céus é salvação. É salvação que você deve buscar. É isso que Jesus veio para trazer para nós, para a nossa vida. Salvação. Não é carro, não é dinheiro, não é riqueza, não é vida próspera como está sendo pregado. Acorda para a vida. O Evangelho não é comida, não é bebida, não é riqueza. Não é ir para uma igreja buscar riqueza. Isso nunca foi Evangelho. Ir para uma igreja para prosperar, fazer a campanha da fogueira santa, depositar tudo no altar para Deus prosperar. Isso nunca foi o Evangelho, nunca foi o que Jesus ensinou. Jesus nunca ensinou um homem a buscar riqueza financeira. Mas olha o que Jesus vai dizer aqui um pouco mais adiante. Eu, porém, vos digo, continuando aqui no capítulo de número 6, como eu acabei de ler, mas agora no versículo de número 25, Jesus vai dizer algo. Olha, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Isso aqui é Jesus quem está falando. Pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto vou repetir. Vos digo, não andeis cuidadosos quanto ao que vão comer, quanto ao que vão beber. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de beber ou comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que um mantimento e o corpo mais do que um vestido? Isso foi Jesus quem falou. Não andeis preocupado demais com essa vida. Não ande preocupado com o dia de amanhã, o que você vai comer, o que você vai beber. Busca em primeiro lugar, Jesus fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. As demais coisas que nós necessitamos, Deus acrescentará. É o alimento, as demais coisas são alimento, Deus acrescentará, mas busca o reino em primeiro lugar, buscar praticar justiça em primeiro lugar. E Jesus ele continua dizendo então, aqui no versículo de número 26, Jesus vai dizer o seguinte: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não tendes muito mais valor vocês do que uma árvore, um pássaro do campo? Jesus está falando, elas não plantam, elas não estão preocupadas em comer amanhã, em plantar, em colher, não. Elas têm o seu mantimento, porque Deus assim providencia. Mas o que elas estão fazendo? Louvando ao Senhor. A Bíblia vai dizer, todo ser que respira, louve ao Senhor. É isso que as aves fazem. Se os homens fizessem como os pássaros, como os animais do campo, estariam bem, mas estão murmurando pelos cantos, porque não tem 50 reais no bolso, estão murmurando porque não tem um carro, está andando a pé, ou às vezes está murmurando porque tem um carro e não consegue comprar o melhor. Jesus está falando, olha, vocês têm que buscar o reino, vocês têm que buscar acumular tesouro no reino, no céu, não é na terra, porque na terra o ladrão vai te roubar, porque na terra você vai ser assaltado e você vai perder tudo, assim também como uma ferrugem, ela vai consumir essa lata que foi lançada em 2020, em 2050, ou quem sabe antes, essa lata vai estar podre, sendo consumida pela ferrugem, essa lata a qual muitos estão matando por ela, um carro, estão matando. Jesus falou que o ladrão pode te roubar. Essas palavras são palavras que Jesus ensina, mas não como Jesus fala também no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, e não sejais, capítulo 1, versículo 22, e não sejais somente ouvintes da palavra de Deus, mas sede praticantes, não enganando-vos a vós mesmos, porque os que ouvem a palavra de Deus e a não praticam, Jesus fala, assemelhá-lo-ei a um homem imprudente. O homem imprudente que construiu uma casa sobre areia. Essa areia, ali estava uma casa, a qual muitos estão construindo hoje. E essa casa, então veio um vento não muito forte, derrubou essa casa e foi forte, foi grande a tua queda. Jesus assemelha um homem que não pratica com as palavras, como homem imprudente, homem louco, porque a Bíblia vai dizer, não devemos ser somente ouvintes, temos que ser praticantes, não é somente congregar, não é somente ir para uma igreja, ouvir, não é isso. Nós devemos alcançar a Cristo através da obediência à sua palavra. Meus amigos, a palavra de Deus, no o Evangelho da Nova Aliança vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. O Evangelho é a palavra de Deus é poder para salvar aos que creem. A Bíblia vai dizer que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Os incrédulos são os que não creem. Incrédulos são pessoas de pouca fé. Igual Tomé viu Jesus após a sua ressurreição. Embora seja que Tomé está na ferida de Jesus, Jesus chamou Tomé de incrédulo e disse, olha Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, bem-aventurado tu que viste e creu. Tu que viu Tomé e creu, mas mais bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, que estes dos tais são o reino de Deus. Vamos ler um pouquinho mais à frente, pois a palavra de Deus tem muitas coisas para estar trazendo para nós
e nós devemos nos guiar pela palavra. Vocês não estão ouvindo mais essas palavras, pois elas estão sendo ocultadas de nós. Você entra numa igreja famosa, uma igreja grande, uma assembleia, você entra nessas igrejas famosas, olha, Deus vai te abençoar, Deus tem uma promessa na tua vida, Deus tem algo para cumprir para você, e Ele diz, você vai ser feliz, você vai vencer. É palavras que massageiam o egocentrismo. Palavra de Deus é para alimentar a alma. A palavra era para alimentar a alma. Embora seja que essas palavras que ouvimos, semelhantes a essas, são palavras que alimentam o ego. Ego é carne. Jesus fala que aqueles que andam na carne não estão sujeitos a Deus, não têm o Espírito de Deus, e egocentrismo é carnalidade. As obras da carne só produzem coisa má. As obras da carne só produzem coisas impuras, como a mentira, como a idolatria, como a embriaguez, como muitas coisas terríveis, a imoralidade, depravação, homossexualismo. Tudo isso é produzido pela carne, o ego. É isso que esses homens que se intitulam pastores, os pastores, estão alimentando a tua carne, te dando força para você permanecer no homossexualismo, dando força para você permanecer no adultério, um ato de um segundo, terceiro, quarto casamento. Meus amigos, ouça a palavra de Deus, examine as Escrituras. Jesus falou, examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim. Quem testifica de Cristo, quem confirma e fala acerca de Jesus Cristo é a palavra, é a Bíblia que nós devemos abrir. Nós não devemos abrir, não é a internet, não é buscar na internet, revirar, não, é abrir a Bíblia. A Bíblia é sagrada, todo mundo tem, embora seja que a grande maioria só tem ela como um amuleto. Fica aberta nos Salmos 91, fica aberta nos Salmos 23 e deixa em cima de alguma coisa, acreditando que vão ser protegidos e guardados por Deus, quando na verdade a promessa dos Salmos 91 é de guardar aqueles que estão debaixo da sombra do Onipotente. Para estar debaixo da sombra do Onipotente, a sombra do Deus poderoso, descansarmos nessa sombra, nós devemos, meus amigos, seguir a Cristo. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como galinha ajunta os seus pintinhos, mas quiseram. É isso, foram se aventurar, alguns foram se aventurar uma vida devassa, uma vida de cachaça, outros foram se aventurar nas drogas, outros na prostituição, está ficando com um, com o outro, está parecendo cachorro no cio. Meus amigos, acorda para a vida, só há uma oportunidade, uma chance, pois em Hebreus 9:27 vai dizer que após a morte segue-se o juízo, ou seja, uma única chance. Nós temos uma única oportunidade, porque depois que essa alma partir do corpo, acabou a chance, ela já está destinada ao céu ou ao inferno. Hebreus 9:27, para o homem está ordenado morrer uma vez só, e depois da morte segue-se a juízo. Tem noção do que é isso? Não vai reencarnar em outro corpo, não vai pagar os pecados na sua outra reencarnação, nada disso. Não vai para purgatório, ser purificado e depois subir aos céus, nada disso. Não é teoria da evolução que morreu, acabou tudo, acabou o sofrimento e não tem mais nada disso. Está escrito, após a morte seremos julgados. Nossas obras, elas vão ser julgadas diante de Deus para darmos a nós ou os céus ou o inferno. Sim, inferno é um lugar real, não é uma parada, não é uma ilustração, não é uma história para colocar medo, é um lugar real que existe. Esse lugar tem milhares e quem sabe milhões de almas agora, aonde o seu único clamor é socorro. E é o lugar onde mais nós ouvimos pessoas clamando pelo nome de Deus, chama-se inferno.
pessoas que tinham uma vida como a sua, pessoas que um dia estavam sentados, Deus estava chamando eles para se arrepender. O que fizeram? Ignoraram. É isso que leva o homem à perdição. Ignorar a vontade de Deus, ignorar aquilo que Deus quer de nós. Deus chamou todo mundo. Deus tem um chamado na tua vida. O chamado, ele é um único só para todos nós. O chamado de Jesus, ele fala lá no livro de Mateus, em suas primeiras palavras, em suas primeiras pregações, o chamado de Jesus é: arrependei-vos, arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir da condenação do inferno? Quem falou para você, meu amigo, que tem como escapar da condenação do inferno? Nós só podemos escapar da condenação se Deus, assim nos céus, ouvir o nosso arrependimento, se nós clamarmos a Ele, Ele nos perdoa. Assim seremos livrados, somente se arrependendo, somente deixando os maus caminhos. Vamos ver aqui no capítulo 12, olha o que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 16. Assim está escrito: sede unânimes. O que é unânime? Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Mais uma vez Jesus, então, nos aconselhando a não sermos ambiciosos em buscar as coisas terrenas, em buscar prosperidade financeira. Deus, ele prospera o homem, sim, claramente que sim. Deus prosperou no Velho Testamento. Agora, na Nova Aliança, nós não vemos homens interessados em riqueza, em ouro, em prata, mas vemos Pedro: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas uma coisa eu recebi. Modo auxiliar. E Pedro fala: olha, uma coisa eu recebi de Deus, não tenho ouro nem prata, mas eu te dou algo, levanta e anda. Então nós vamos ver que na antiga aliança homens eram ricos, mas era uma aliança que Deus tinha pela lei. Agora Jesus fala através da boca de Paulo em Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 16: não ambicioneis nem ouro nem prata, não ambicioneis coisas grandes na terra, mas vos acomodai com as coisas humildes. Então, meus amigos, é aí que muitos estão se perdendo, estão buscando mais as coisas da terra do que as coisas dos céus, buscando mais o seu bem, o seu próprio prazer, alegria passageira, do que buscando ao reino de Deus. Em Romanos, capítulo de número 12, o que Jesus estava falando através de Paulo era para que nós viéssemos a nos contentar com o pouco que temos. Mas o que nós vemos, pessoas que nunca estão contentes, nunca estão alegres com nada, nunca está satisfeito. Isso é ambição, isso é egocentrismo. Modo cartão de memória. Como nós vemos no livro de Mateus capítulo 6, Jesus usa o exemplo dos pássaros, dizendo: olha, eles não plantam nem colhem, não plantam nem semeiam, mas eles têm o seu alimento cotidiano. Deus providencia. Jesus está falando: não busca as coisas terrenas, busca em primeiro lugar o reino dos céus, busca acumular para si tesouro no reino de Deus. É no reino de Deus, não é na terra. E muitas pessoas estão indo para a Universal, é porque ele prega um falso evangelho da prosperidade, uma prosperidade falsa, porque a verdadeira prosperidade para com Deus é ter que comer e beber. Jesus está falando: tendo que comer e beber, estejais alegres, estejam contentes, não ambicioneis as coisas deste mundo. E livro de Tiago, capítulo de número 4, e versículo 4 vai dizer: olha, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Inimizade contra Deus é você andar
é você andar na embriaguez, é você se embriagar, andar de mãos dadas com uma mulher que não é tua, adulto, prostituto, não sabia que a amizade deste mundo constitui inimizade com o reino dos céus, inimizade contra Deus, e a amizade com Satanás te leva para o inferno. Acorda para a vida, arrepende quanto a tempo, a sua oportunidade é essa, é a sua oportunidade, é essa agora. Quem sabe não vão te pedir a tua alma daqui uma hora, quem sabe amanhã, não sabemos a hora nem o dia. Jesus vai falar que nossa vida nessa terra ela é como um vapor. Sabe o que é um vapor? Você abre uma panela e some rapidamente. Aquela fumaça, aquele vapor, Jesus comparou a nossa vida nessa terra como esse vapor. Assim é a nossa vida nessa terra. É rápida demais para você ficar gastando com coisas vãs. A nossa vida nessa terra é tão rápida demais para você gastar no prostíbulo, atrás de prostituta, se prostituindo, deitando-se com mulher que não é tua, usando da má fé a corrupção, a injustiça, as obras da mentira, obras da feitiçaria, as obras da idolatria. E quantas pessoas estão caindo nessa obra da idolatria, esse pecado terrível que Deus abominou desde a antiga aliança e até mesmo nos dias de hoje. A idolatria está presente no futebol. A idolatria não está somente presente no futebol, mas dentro das religiões. E quando eu falo as religiões, eu não estou falando somente do catolicismo, onde dobram o seu joelho diante de um pedaço de barro, que dão o nome de Jesus Cristo, que dão o nome de Maria, dão o nome de Aparecida, essas estátuas que não ouvem nem falam. Quando eu estou falando de idolatria, eu estou falando de pessoas que estão super admirando alguém ou algo. A idolatria, meu amigo, é uma super e excessiva admiração, ou por algo, ou por alguém. E quantas pessoas estão perdidas no futebol? Pessoas estão gastando horas e horas em frente a uma televisão. Idolatria. Olha, Jesus vai falar, na verdade Paulo vai falar em Romanos: amaram mais a criatura do que o Criador, deram a glória à criatura, honrando mais o homem, honrando mais a criação de Deus do que o próprio Criador. E como que estão honrando a criatura ao invés de honrar o Criador? Quando você está lá gritando pelo seu time, quando você está lá diante da televisão até 1h da manhã, como foi ontem, até 1h acompanhando para ver qual time que vai promover. Uma idolatria terrível, meus amigos, uma geração tão fria, uma geração tão corrompida como nós estamos vendo. E as pessoas ainda olham para Sodoma e Gomorra e ficam tão espantados e tão escandalizados. Não é de se escandalizar, estamos vivendo dias piores que esse. Se eu fosse contar para você o que acontece nesses dias atuais, você ficaria tão espantado e tão aterrorizado que nem ouviria. Meus amigos, agora nós estamos vivendo a última geração. Essa geração é a geração que Jesus falou, que virou as costas para Ele. Essa geração que estamos vivendo hoje está trocando Jesus por tudo. Troca Jesus por pinga, troca Jesus por futebol, troca Jesus pela política e fala que Jesus está na política e Ele não está. Meus amigos, eu quero voltar daqui 5 anos, daqui